Bom, então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Tem um escoamento incompressível em regime permanente, né? Aí, aqui ele está, de novo, né? Nesse ponto de vista, isso que a gente estava conversando antes do nosso intervalo, né? Do ponto de vista de escoamento de conservação de massa, isso pode ser visto como uma informação redundante, mas a gente vai ver mais para frente que não é. Então, o escoamento incompressível em regime permanente, laminar, né? Então, aquilo que a gente já viu na parte de conceitos fundamentais, é o escoamento ordenado, né, em lâminas, organizadinho. E por isso a gente consegue, por exemplo, né, calcular analiticamente esse perfil de velocidade. E aqui ele deu, ó, né, aqui ele deu o perfil de velocidade ali, analítico. A gente vai aprender a calcular isso mais para frente no curso, né? Em um tubo reto, né, uma tubulação reta de raio Rzão. Então, na seção 1, a velocidade, né, o perfil de velocidade é uniforme, igual ao valor constante U. Né? Então, aqui a gente está dizendo que em 1, aqui, né, nessa seção 1, o 1 igual a U. E é paralelo ao eixo do tubo em todos os locais. Né? Então, está descrevendo, né, essa forma aqui do perfil de velocidade. Tá? Na seção 2, o perfil de velocidade é axissimétrico e parabólico. Né? Então, ele é simétrico com relação ao, eventualmente, eixo X aqui, ou Z, né, o que você quiser chamar. Né? Então, ele tem essa simetria. Né? Então, em θ, ele não varia em θ. Né? Cadê onde eu estava? E parabólico com velocidade zero na parede do tubo, né? Nossa famosa condição de não deslizamento. E velocidade máxima na linha de centro aqui, né? Nessa linha de centro aqui em R igual a zero, né? Então aqui a velocidade é máxima. Então ele quer saber como o U e o máximo estão relacionados, né? Como essa velocidade média aqui e essa velocidade máxima aqui na linha de centro, né? Esse vetorzinho aqui, ó, estão relacionados. E também como o V2 barra, né, velocidade média em 2, se eu pegasse esse perfil de velocidade e calculasse uma média aqui, ó, fizesse a mesma coisa aqui, ó, né, eu teria um perfil de velocidade média aqui, seria o meu... poderia chamar aqui de U1, aí é a questão de nomenclatura, né? E aqui de U2, ou chamar esse cara aqui de V2 barra, né? Ou V average 2, né? Tá? Então ele quer saber como que essa velocidade média aqui, né? Em 2, como essa velocidade máxima, que é justamente essa setinha aqui no meio, né? Está relacionado com U e com a velocidade média aqui na seção 2. Tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Tá? Então aqui, né, inclusive aqui na própria figura de apresentação do problema, do enunciado, a gente já tem desenhado aqui um volume de controle, né, que é o tracejadinho aqui. Ó. Tá? Então, de forma geral, isso daqui seria um tubo com fluido escoando ali dentro, né? E a gente quer saber, entre duas seções 1 e 2, essas relações. E aqui está o volume de controle tracejadinho ali, nesse marrom claro ali, né? Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Aplicando o teorema do transporte de Reynolds, que é essa expressão aqui para conservação da massa, a gente fica com essa relação, né? Porque aí é aquilo que a gente estava falando, em regime permanente, essa derivada vai embora, e o incompressível também. Então, ela tem dois motivos para ser desprezada aqui. Mas a gente vai ver que mais para frente isso daqui, essas duas informações podem ser importantes em problemas mais gerais. Tá? Então a gente fica com essa relação, né? Integral na superfície de controle de ρV, produto interno dA, ou se você quiser, né, dependendo de como você escreva o dA, né? ρV, aí a normal unitária da área, né, vezes o dA, tá? Igual a zero. Então, na entrada, né, na seção 1, a velocidade é uniforme, aí, se eu quiser trazer para aquela nossa notação, né, U igual a V1, ou V1 igual a U, né,
E o V2 barra, então esse cara aqui é um vetor, porque a gente sabe aqui que ele varia com as componentes R aqui, né, com o raio do tubo, né, tá? Onde o Rzão é o raio do tubo e o Rzinho é a direção R, né? Então é o 2, que é o máximo, né, vezes 1 menos Rzinho, Rzão ao quadrado. Isso daqui foi dado, a gente, de novo, né, a gente vai aprender a calcular analiticamente isso daqui mais para frente, mas por enquanto aceitem, vamos dizer assim, né, esse perfil de velocidade, né, que essa parábola é descrita por essa expressão. E aí você observa que ela respeita fisicamente o problema, né, então em Rzinho do Rzão, isso daqui fica 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Então a velocidade, o 2 é 0 na parede, né, e no centro, onde o Rzinho é 0, então esse cara aqui some e a gente fica com V2 igual ao máximo, né? Então no centro a gente tem a velocidade máxima, tá? Então pela nossa anotação, né, só trazendo aqui, enfim, só uma questão mais de anotação, se vocês quiserem, né? Seria chamar o U de V1 e a velocidade em 2 do V2 barra aqui, porque a gente está com a componente dele escrevendo com relação aos eixos coordenados aqui, né? Aparece o Rzinho aqui, né? Então seria o vetor velocidade em 2 aqui, tá? Bom, então o que a gente tem em 1, na superfície de controle 1, de novo, né, como a normal unitária aqui está para trás, para a esquerda, e o vetor velocidade U está para a direita. Então a gente tem o menos ρ1 UA1, tá? Certo? E na saída, onde o perfil de velocidade não é uniforme, não tem muito jeito. Aqui na superfície de controle 2, né? Se a gente só Control Surface 2, né? Na superfície de controle 2, que seria a seção 2. Tudo bem, ele chamou ele de seção 2, mantenho 2 aqui. É o ρVNDA, a mesma coisa, né? Mas a questão é que aqui, para a gente tirar esse vetor velocidade da integral, a gente não pode, na verdade, né? Porque ele depende do R, certo? Então esse cara aqui, ó, o resultado dessa operação aqui, na verdade, a gente pode simplificar, porque o V, a gente sabe que a normal unitária está paralelo ali ao vetor velocidade em cada raio, né? Então a normal unitária está sempre para fora aqui, e o vetor velocidade também está sempre para fora, né? Essa foi uma hipótese que a gente vai ver que de fato é assim, para o escoamento completamente desenvolvido. Então, para qualquer raio, a normal unitária e o vetor velocidade estão apontando na mesma direção, são paralelos, né? Então a gente pode simplificar esse produto escalar como simplesmente multiplicar o U2 de R por 2πr dr, porque o dA, né, é essa expressão aqui, ó. É o 2πr dr, né? É um elementozinho de área, marronzinho claro aqui, ó. Então, para cada raio, o que eu estou dizendo é que para cada raio eu tenho que multiplicar o vetor velocidade pelo elemento de área dA, tá? Para cada raiozinho aqui, ó, eu tenho que pegar o dA e multiplicar pelo U de R. E é isso que essa integral está fazendo, tá? Beleza? E o ρ2 saiu porque eu estou considerando que as propriedades são uniformes, né? Onde é que foi dito isso daqui? Aqui, ó. Perfil de velocidade uniforme U. Seção 2, aximétrico. Tá, não foi dito, mas a gente pode colocar aqui como uma hipótese adicional aqui, ó. Straight pipe section uniforme, tá. Assumindo, né, a gente pode dizer que na seção 2, vou botar um asterisco aqui, né, onde a massa específica é uniforme, ou a gente pode botar uma hipótese até mais geral, né, compressível, laminar, aí aqui, ó, com ρ uniforme, tá? Então aqui seria uma hipótese que a massa específica é uniforme, e por isso, inclusive, né, que a massa específica que a gente conseguiu tirar dessa integral, e aqui também, né, por isso que o ρ2 aqui
o fato de ser incompressível diz que a massa específica em 1 é igual em 2, mas não diz que ela é uniforme ao longo da seção 1 e da seção 2. Então, eu tenho que ter essa hipótese adicional que a massa específica, que ele é incompressível e uniforme. Tudo bem, incompressível significa que ele é igual... talvez isso seja uma redundância, né? Agora, pensando bem, dizer que é incompressível já implica que a massa específica não varia em lugar nenhum do escoamento, né? Então, então incompressível significa que o ρ1 aqui é igual ao ρ2 aqui, que é igual ao ρ3 aqui, o ρ4 aqui. Então, tudo bem, beleza. Incompressível já nos permite tirar a massa específica aqui dessa integral e daqui também, tá? Tá certo. Bom, então beleza. Então a gente ficou com uma integral aqui, né, de U2 de R, 2πr dr, que para o escoamento incompressível, né, a gente fica com essa relação, né, que essa integral é igual a zero, né, que esse cara aqui é igual a zero, tá? Que a integral, desculpa, não esse cara, né, na verdade a integral em toda a superfície de controle, observa aqui, ó, a integral em toda a superfície de controle, para o escoamento incompressível em regime permanente é igual a zero. Estou repetindo aqui, a gente já tinha falado, né, isso daqui até pode sair aqui, né. Ou então, não, na verdade ele fica aqui, desculpa, ele fica aqui só para a gente agora juntar. Tá certo, porque agora a gente vai juntar o que a gente fez para a superfície de controle 2 para o que a gente tinha feito para a superfície de controle 1, tá certo? É por isso que aquilo está ali, beleza. Tá? Então agora é a superfície de controle inteira, né? Então a gente tem que essa expressão, né, da superfície de controle 2 menos a expressão da superfície de controle 1 igual a zero. Com essas hipóteses, né? Escoamento incompressível, e agora a gente vai escrever a expressão analítica do U2 de R, vai jogar ela aqui dentro. Tá? Bom, e a massa específica foi embora também, né, porque eles são iguais, né, ρ2 igual a ρ1, esse cara vai embora, o 2 de R é substituído ali, e a gente fica com essa expressão aqui, né. 2π, o máximo integral de 1 menos rzinho ao quadrado sobre rzão ao quadrado, então a gente tirou todo mundo que não dependia do r de fora da integral, né? Menos a1 vezes u igual a zero. E aí, resolvendo a integral, é fácil, né? Essa integral é fácil de ser resolvida, então esse cara distribuindo aqui, né? Integral de r ao quadrado sobre 2, então aqui a gente fica com r ao cubo sobre rzão, integrando da r à quarta sobre 4r ao quadrado, né? Isso de 0 a r, tá? Menos πrzão ao quadrado, né, que é o A1 aqui, né, πrzão ao quadrado vezes U. Aí, simplificando todo mundo, né, aqui eu já dei um pulo grande aqui, mas é fácil de ver, né, jogando o Rzinho aqui substituindo, né, aqui fica um Rzão ao quadrado sobre 2U, aqui vai ficar um Rzão à quarta sobre R ao quadrado, então um R ao quadrado, né, então, simplificando esses caras aqui, com R ao quadrado aqui, né, então a gente fica aqui com o máximo, que é esse vetor velocidade aqui, ele é 2 vezes a velocidade média. Tá? Então, é 2 vezes essa velocidade média aqui do perfil de velocidade uniforme. Mas a questão é a seguinte, olha só que interessante. Como a massa específica é constante e a área é constante, pela continuidade, né, a velocidade média ela tem que ser a mesma para todo o volume de controle. Né? Então, a gente tem lá, né, que U1 A1 igual ao 2 A2, porque o escoamento aqui, né, a conservação da massa, é o escoamento incompressível. Então, se esse cara aqui é igual, o 1 tem que ser igual ao 2, ou, sei lá, U tem que ser igual a V2, né, pela nossa notação aqui, né, o A1 igual a V2 A2, né, usando a nossa notação. Observa que essa notação de velocidade, né, na conservação da massa, ela é bem... né? Tá? Então, o A1 igual a V2 A2, mantendo a notação do nosso exercício aqui. Tá? Então, a velocidade média na seção 1 vezes a área 1 tem que ser igual à velocidade média na seção 2 vezes a área 2. Então, como as áreas são iguais, a velocidade média na seção 1 tem que ser igual à velocidade média na seção 2. Então, eu estou dizendo que a velocidade média aqui ela tem que ser igual a essa velocidade média que eu assumi por hipótese aqui. Então, também, né, e isso daqui é uma coisa que a gente, de novo, né, vai calcular analiticamente lá na frente, que para um perfil de velocidade parabólico, a velocidade média é 2 vezes o valor da... a velocidade máxima é 2 vezes o valor da velocidade média.
aqui está em relação a U, que é igual em 2, né? Em relação a 1, né? Que é igual em relação a 2. Então, isso daqui é uma constatação, tá? Para perfil parabólico. A gente vai calcular isso analiticamente mais para frente, tá? Se o volume de controle não fosse perpendicular a U, né? Ou Uzinho, Uzão ou Uzinho, essa integral aqui, ó, não seria tão fácil, né? A gente resolveu esse dA aqui da forma bem tranquila aqui, né? Escreveu que o dA era 2πr/dr, porque ela está perpendicular aqui, né? E sempre aqui a normal unitária está sempre paralela aqui, né? Ao vetor velocidade, seja qual for o raio aqui, né? Tá? Se não fosse, a gente ia ter umas continhas adicionais aí, né? Então, essa é a grande, vamos dizer assim, conveniência, né, de escolher a superfície de controle sempre normal ao vetor velocidade, tá? E aí é o que eu estou falando aqui, né? Então, para esse perfil parabólico, a velocidade média é a velocidade máxima sobre 2. E isso vai ser sempre verdade para o perfil parabólico. Para o perfil, aqui está o máximo, né? Para o perfil que não seja parabólico, desse tipo aqui, aí não vale. Aí tem um diferente aqui, né? Essa velocidade média, ela é diferente de um máximo sobre 2, tá? Bom, aí aqui uma questão, né, que foi até uma pergunta que foi feita anteriormente, que é o seguinte, olha só, a gente tem um tanque descarregando, um tanque de meio metro cúbico aqui, né, então o volume desse tanque aqui é esférico, é de meio metro cúbico, e ele tem ar a 800 kPa absoluto, então pressão absoluta, né, já é a pressão atmosférica, então, vamos dizer assim, né, pressão no tanque mais pressão atmosférica igual a 800 kPa. Como a gente sabe que a pressão atmosférica é 101, aproximadamente 101 kPa, a pressão no tanque, né, manométrica, é 800 menos 101 kPa, aproximadamente, né, 101, blá, 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 alguma coisa, tá? Então, a pressão manométrica seria 800 menos 101, e a pressão absoluta é 800 kPa, ele já está dizendo aqui, né, absoluto, tá? A 15 graus Celsius. Então, em T igual a zero, observa, né? Então, tudo que ele vai dizer, todas as informações que ele vai fornecer é para o tempo T igual a zero. O ar começa a escapar do tanque através de uma válvula com uma área de 65 milímetros quadrados. Então, aqui, né, em 1, teria uma válvula aqui, né? Uma válvula, sei lá, representa, acho que válvula assim, né? Se eu não me engano. Onde a área aqui dessa válvula é de 65 milímetros quadrados. O ar passando pela válvula tem nesse tempo, né, no tempo T igual a zero, tem uma velocidade de 300 metros por segundo e massa específica de 6 quilos por metro cúbico. Então ele quer saber a taxa de variação de massa específica instantânea, a taxa de variação de massa específica instantânea no tanque em T igual a zero. Tá? Então, ele está dando todas as condições em T igual a zero, né, 300 metros por segundo. Naquele momento, a velocidade era 300 metros por segundo e a massa específica 6 quilos por metro cúbico. É claro que à medida que o tanque vai esvaziando, essa velocidade vai mudando e a massa específica também. Mas em T igual a zero, eu tenho especificado quais são as propriedades do ar escapando ali pela válvula. Então, vamos assumir aqui, ó, propriedades uniformes, né? Então, aqui a gente precisa fazer essa hipótese, porque o escoamento é compressível, nesse caso, e transiente. Então, vamos considerar a propriedade uniforme pelo tanque e velocidade de saída uniforme, tá? Então, todo tanque aqui, a massa específica é uniforme. Então, ela é igual aqui para qualquer valor, ela varia com o tempo, mas ela é uniforme, né? Certo? É a mesma massa específica para todos os pontos aqui também, né? E o vetor e a velocidade aqui, além de considerar isso, ó, a gente está considerando aquilo que a gente estava falando, né? Aqui a gente tem uma velocidade uniforme, ou seja, a gente não precisa se preocupar com aquele perfil parabólico que eventualmente se desenvolveria aqui, né? A gente já tem aqui a velocidade de 300 metros por segundo uniforme aqui, tá? Então, essa
esse V bar é 300 metros por segundo, uniforme ali em toda a seção, né, transversal ali da saída do tanque. Então vamos ver aqui como é que a gente resolve esse problema transiente. Ó. Essa é a expressão, né, da conservação da massa, do teorema do transporte de Reynolds para conservação da massa ou continuidade, né? Continuidade, são sinônimos, tá? Então, como as propriedades são uniformes no tanque, em qualquer instante, a gente pode tirar a massa específica da integral. Então, ó, a massa específica pulou para fora daqui, e essa daqui também poderia, tá? Tá aqui dentro, mas ela vai sair eventualmente em algum momento, tá? E com isso, a gente fica com essa integral no volume de controle do dV. Como o volume de controle, como o volume não varia, né? Essa esfera tem um volume constante sempre, essa integral de dV no volume de controle é simplesmente o volume, né? Onde esse V cortado aqui é o volume aqui que está dado aqui, né? Cadê ele aqui? 0,05 metros cúbicos, está lá, tá? Então ele tem um volume constante de 0,05 metros cúbicos sempre, tá? Então eu fico com dρ, né? Derivada da massa específica V, depois a gente vai ver que esse cara sai da derivada também, né? Derivada dessa velocidade média, desculpa, derivada da massa específica média. Por que massa específica média? Porque eu considerei que ela é uniforme em todas as seções aqui, mas ela ainda varia no tempo, né? Ela é um valor médio, né? Na posição, mas ela está variando com o tempo, tá certo? Então tá aqui, ó, dρ médio volume no volume de controle dt igual a integral, que a gente já trabalhou bastante, né? Nos dois exemplos anteriores, a gente já trabalhou bastante nesse termo aqui, nessa integral. Então vamos trabalhar agora de novo, né, nessa integral de superfície aqui. E a questão é que, nesse caso, ó, a massa, o único momento, lembra que sempre que eu estava fazendo a derivação lá do teorema do transporte de Reynolds, eu estava falando que, eventualmente, a gente pode ter um processo que só sai, ou que só entra. Aqui, nesse processo, só sai massa. Tá? Então, o único lugar que a massa cruza a fronteira, né, do volume de controle, ou a superfície de controle, é em 1, que é aqui, né, que é justamente na válvula. E aqui a velocidade e a área, né, a normal unitária da área está para fora, e a velocidade está na mesma direção. Então, essa igualdade aqui, né, veio da lupinha aqui. Né? Eu fiz uma lupa aqui, olhei com detalhe ali o que está acontecendo na saída, e isso me permitiu fazer a projeção de V em dA dessa forma aqui, né? Dizer que o produto interno VDA, na verdade, é V vezes dA mesmo, porque eles estão paralelos ali, né? Tá? Então eu tenho ρ VDA, tá certo? Mas como ele é uniforme 1, então tanto a velocidade como a massa específica são uniformes, elas saem da integral, e a área aqui é constante, então a integral de dA aqui vai ser a própria área. Então tem ρ1 V1 a 1, tá? Onde V1, enfim, aí é aquilo que a gente estava falando, né? Dependendo da notação que você queira usar. Você pode usar U também, se você quiser, tá? Então V1, V1 barra ou U, relacionando aqui uma velocidade uniforme, né? Uma velocidade média ali na saída, tá? Então, o que a gente tem? Qual a vazão máxima na saída? ρ1, V1 a 1. Tá? Agora a gente junta tudo. Então, a derivada no tempo, que a gente já tem, e a integral de superfície que a gente acabou de determinar, ρ1, V1 a 1 igual a 0, tá? Aí, ó, como o volume é constante, né, a gente joga o volume para o lado direito lá, né, então fica só com a derivada da massa específica no tempo, é menos ρ1, V1 a 1 sobre o volume da esfera. Como a gente tem todo mundo, né, aquilo que eu estava enfatizando no começo, né, então em t igual a 0, a gente tem a velocidade e a gente tem a massa específica. Então, substituir aqui, ó, em t igual a 0, né? Se a gente substitui os valores aqui para o tempo, se a gente tem medido em algum determinado instante de tempo quanto que é a velocidade e a massa específica, a gente sabe qual a taxa de variação instantânea da massa naquele instante, né? Ou da massa específica aqui no caso, né? Se eu quisesse da massa, é só sair multiplicando, deixar esse V aqui, tá? Que aí eu multiplicaria o V, que é constante, pela massa específica que está variando. Então, aqui eu teria um m de t, tá? Nesse caso aqui, fazendo dessa forma, eu tenho um ρ de t. Mas tudo bem, a menos do volume, o resultado diz a mesma coisa, tá? Bom, então,
massa específica 1, que tem lá no instante de tempo t igual a 0, velocidade 1 no instante t igual a 0, A1 que não varia e volume que não varia. Então, substituindo aqui, né? 6, massa específica, 300, velocidade, área que foi dado, né? Aqui convertendo para metro, né? Ele dá em milímetro cúbico lá, né? Eu estou convertendo para metro. Sobre 0,05, tá? Que aqui é o volume. Então, eu fico com menos 2,34 quilos por metro cúbico, né, que é a unidade de Rho, né, certo? Quilos por metro cúbico por segundo, né? Então, a massa específica varia na taxa de 2,34 quilos por metro cúbico por segundo. A cada segundo, a massa específica diminui 2,34 quilos por metro cúbico. Então, 1 segundo, né, em t igual a 1, a massa específica, em t igual a 1 segundo, eu teria massa específica de 6 menos 2,34. Tá? Mas agora a gente não pode extrapolar muito isso, porque é aquilo que a gente estava falando, né? A massa específica varia e a velocidade também. Então isso daqui é o que ele está falando. É uma taxa instantânea em t igual a 0. Aqui eu joguei para t igual a 1, mas eventualmente em t igual a 1, a massa específica, claro que já vai ter variado, né? Mas de repente não está nesse valor de 6 menos 2,34, porque isso valia para t igual a 0. Então é um problema bem complexo que tem que ser levado em conta aqui, né? Uma análise mais profunda, talvez isso valeria, sei lá, para 0,1 segundos, né? Um tempo bem pertinho ali do zero, tá certo? Não poderia ser extrapolado para um tempo muito longe do zero. Então, em t igual a 0,1 segundos, eventualmente, fazendo uma regrinha de 3 aqui, né, a gente teria quanto que seria a massa específica um pouquinho depois, tá? Mas sem extrapolar muito, certo? Entenderam? Então, a massa específica está variando. Se eu quiser saber em função do volume, né, é só multiplicar isso daqui pelo 0,05 ali em cima, e eu sei quanto de massa que está sendo perdido por segundo ali, né? Certo? Que aí eu vou ter quantos quilos por segundo está diminuindo à medida que o tanque é esvaziado, mas isso, de novo, né? Cuidado que é uma simplificação, é uma enorme simplificação aqui para permitir um tratamento analítico fácil, né? Que isso só é válido para t igual a 0. Então, no começo, a massa está variando de forma muito maior, né? De forma geral, essas expressões lá em transferência de calor e aqui também, são questões bem exponenciais, né? Então, no começo a massa cai, né? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, o m de t contra o t. Eventualmente, isso daqui é uma exponencial, né? Se a gente lembrar lá das expressões de variação de temperatura e tudo mais, né? Normalmente elas caem exponencialmente. Então, aqui não seria diferente. Na hora que você abre o tanque, a massa cai muito, mas aí, à medida que ele vai esvaziando, a massa vai diminuindo mais devagar. Então, eventualmente, seria um comportamento desse. E não seria linear, né? Aqui a gente teria vamos dizer assim, uma expressão linear que ele está perdendo 2,34 quilos por metro cúbico por segundo para qualquer tempo, mas não é. Então, a gente está olhando aqui só em t igual a 0, tá? Cuidado com essas extrapolações, tá? Bom, beleza. Então, a gente terminou o princípio da conservação da massa, né, ou continuidade. E agora, a gente vai entrar na equação no princípio da conservação, no princípio da quantidade de movimento angular, ou segunda lei de Newton, né? Mais aplicado agora no caso do escoamento de fluidos, né? Isso é uma coisa que para escoamento, para movimento de partícula, né, com massa, isso é uma coisa que vocês já viram bastante lá em dinâmica, né, na parte de mecânica, de física, mas agora a gente vai aplicar isso, e de uma forma global, né, aquilo que a gente está falando, a gente vai tratar esse problema, a gente vai voltar nesse problema no futuro para uma análise diferencial mais detalhada, mas agora a gente vai começar a fazer a equação da quantidade de movimento linear, né, o princípio da quantidade de movimento linear, para um volume de controle, para vamos dizer assim, né, para uma região macroscópica do espaço, né? Depois a gente vai fazer uma regiãozinha microscópica diferencial e aprender a calcular isso para cada pontozinho do domínio, tá? Por enquanto a gente está fazendo, assim como a gente fez com a massa, né?
A gente está fazendo uma análise global. Forças agindo no volume de controle, que é o que a gente vai fazer aqui, né, no princípio da quantidade de movimento linear. Forças agindo no volume de controle igual à variação da quantidade de movimento linear de uma massa de fluido que passa por um volume de controle. Tá? Então, que é isso que a gente quer agora? Né? Então, a gente quer obter a forma no volume de controle da segunda lei de Newton, né? Newton's Second Law, né? Esse N2L aqui representaria Newton Second Law, né? Segunda lei de Newton, de um fluido escoando por um volume de controle. Então, como as forças e a variação da quantidade de movimento linear se relacionam para um volume de controle à medida que o fluxo passa por ali, né? Tá? Agora, tem uma coisa importante de frisar aqui, ó, que é para um volume de controle inercial. O que é um volume de controle inercial, né? Então, as coordenadas x, y, z aqui, ó, são essas coordenadas x, y, z, elas estão em repouso ou se movendo com uma velocidade constante com relação a um conjunto absoluto, né, de coordenadas x, y, z. Talvez isso fique um pouco vago agora, mas quando a gente começar a trabalhar... Agora a gente vai ver a coordenada em repouso. Depois a gente vai ver a coordenada se movendo com velocidade constante. Depois a gente vai ver a coordenada se movendo com velocidade qualquer. Aí talvez mais para frente isso adquira isso clareie um pouco mais. Mas a ideia aqui é que a gente vai analisar o volume de controle parado, se movendo com velocidade constante e se movendo com velocidade não constante. Mas o fluido, ele está sempre se movendo. Tá? Então a gente vai ver, à medida que as aplicações forem aparecendo, a conveniência do volume de controle ficar parado ou se mover com o fluido, óbvio, né? Se movendo. O fluido não está parado, ele está sempre passando ali pelo volume de controle. Se tivesse parado, não faria sentido nenhum a gente fazer essas análises que a gente está fazendo, tá? Bom, então a gente vai adotar o mesmo procedimento, e daqui para frente também, na verdade, né? Para a quantidade de movimento linear, angular e energia, a gente vai usar o mesmo procedimento que a gente fez para a conservação da massa, que é o seguinte: a gente aplicar a segunda lei de Newton para um sistema, que nesse caso está se movendo, né? O sistema se movendo com relação a um referencial inercial. O que é o referencial inercial? Parado ou se movendo com velocidade constante, né, que seria esse referencial x, y, z aqui, né? Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para um sistema, que é esse daqui, né? Então F, de novo, né? F está subentendido aqui, que é o somatório de todas as forças agindo no sistema, tá? Então o F aqui, né, vetor, é o dp dt, que é a quantidade de movimento linear, né, que o P do sistema é a quantidade de movimento linear. Isso daqui vem lá da estática, da dinâmica, enfim, isso daqui vocês já viram bastante, né? Isso vale para um fluido, para um sistema, para uma massa, vamos dizer assim, uma massa constante de fluido, né? Que é o que vocês fizeram lá em termodinâmica com a questão do sistema pistão-cilindro, e vale também para sólidos, né? Então, isso daqui é uma coisa que vocês já viram, né, ao longo do curso de vocês. Então, nenhuma novidade. A novidade está na aplicação desse cara para o volume de controle. Tá? Então, onde a quantidade de movimento linear do sistema é integral de VDM, né, que é integral, onde V aqui é a velocidade, né, do V, ρ dV, onde o V cortado aqui é o volume. Né, tá? Toda aquela discussão que a gente já vinha vendo, né? Se a velocidade for uniforme, a gente tira da forma da integral, massa específica também, aí o volume constante, isso daqui vira massa, então massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento linear da maneira que vocês estão acostumados a estudar, né? E aí o somatório das forças é a variação da quantidade de movimento linear, então seria o dm dv para massa constante, a gente fica com dm dv dt, né? Massa vezes aceleração, tá? Então, só estou fazendo aqui um paralelozinho, né? Enfim, para tentar trazer um pouco de clareza aí para essa sopa de letra que a gente está vendo aí, tá? Então, por isso que eu estou simplificando as coisas, só para clarear um pouco o pensamento, né? Bom, e aí, por outro lado, então, essa é a relação entre a propriedade extensiva, quantidade de movimento linear, e a sua propriedade intensiva é a velocidade, porque a menos da massa, né, a quantidade de movimento linear é a velocidade a menos da massa do sistema.
E a gente fez essa mesma relação geral, né? Uma propriedade extensiva qualquer, nzão, ela se relaciona com a sua propriedade intensiva etazinho aqui, né? Então aqui seria a propriedade extensiva, que depende da massa, e a sua propriedade intensiva que independe da massa, tá? Certo? Então a velocidade, né? Então o que a gente faz dessa comparação? O que a gente obtém dessa comparação? Que a propriedade extensiva, quantidade de movimento linear, se relaciona à sua propriedade intensiva através da velocidade, v. Tá? Então a gente tem que o nzão é o p e o eta é o v. Então, jogando essa relação aqui no teorema do transporte de Reynolds, né, geral aqui, ó, esse é o teorema do transporte de Reynolds geral, ele apareceu lá na conservação da massa. Agora, né, a gente acabou de mostrar que o nzão é o p, né, a quantidade de movimento linear, e o eta é o v, a velocidade. Então, substituindo aqui, né, no n e no eta, aqui, ó, o p e o v, a gente fica aqui o dp, dt do sistema, né, a variação da quantidade de movimento linear no sistema, é igual a integral no volume de controle do v, da velocidade, ρdv, e derivado no tempo, né, mais o que acontece na superfície de controle, né, a velocidade, ρvda. Tá? Mas a gente pode aqui, ó, nesse cara, como a gente sabe que a variação da quantidade de movimento linear é a soma de todas as forças agindo no sistema, a gente pode descrever a força ali, né? É o que eu fiz aqui, né? Aqui é a força. Mas no tempo t igual a zero, lembra? Quando a gente fez a nossa derivação do teorema do transporte de Reynolds, quando a gente dispara o cronômetro no tempo t igual a zero, o volume de controle, que é a linha tracejadinha aqui, ele é igual ao sistema, que é o cinzazinho claro ali. Então, no tempo t igual a zero, aqui a gente pode ser esperto e analisar esse cara aqui no tempo t igual a zero. Então, a soma das forças no sistema vai ser igual à soma das forças no volume de controle. Então, eu coloco aqui, ó, escrevo todo mundo em função do volume de controle. A soma das forças no volume de controle é igual a derivada no tempo dessa integral no volume de controle ρv dv, né? V de velocidade, V de volume, mais a integral na superfície de controle da velocidade, ρ, velocidade, né, projeção, aqui é a projeção da velocidade no dA, isso daqui é o vetor velocidade mesmo, que depende dos eixos coordenados. A gente vai ver isso nos exemplos, né? Então aqui começa a ficar importante, lembra que nas aplicações de conservação da massa a gente não se importou muito com os eixos coordenados, e vai continuar não se importando para esse termo aqui, ó. Mas para esse termo e para esse termo, agora a gente precisa respeitar os eixos coordenados, tá? A gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Então prestem atenção, nas projeções desse cara. E se preocupem com a projeção do V em dA para esse cara, tá? Então, a somatório das forças resultantes, né, está relacionado com todas as forças de superfície e de corpo que agem no sistema ou no volume de controle, né, como a gente está aqui falando do tempo t igual a zero, que agem no sistema ou no volume de controle. Então, a gente tem aqui o somatório das forças de superfície, mais somatório das forças de corpo, né, S aqui é de surface, né, de superfície, e o B aqui é de body, né, força de corpo. Em inglês, body. Eita. Tá? Então, por isso que é FS e FB. Então, você poderia também, né, se quiser aportuguesar isso daqui, dizer que isso daqui é uma força. O S fica ali, né, força de superfície, mais F de corpo, se você quiser, né? Tá? Certo? Então, essa é o somatório de todas as forças, né, que agem no volume de controle ali no tempo t igual a zero, né? Tá? Então, fazendo aqui, né, a nossa interpretação física do teorema do transporte de Reynolds, para o princípio da quantidade de movimento linear, a gente fica com o seguinte, né, para o escoamento uniforme, em cada entrada e saída, aí eu tirei aqui, né, por que eu quis colocar escoamento uniforme? Só para trocar essa integral aqui e chamar um somatório aqui, né? A soma de todas as forças agindo no volume de controle é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear no volume de controle, que é o que está sendo calculado por essa integral aqui, né? Taxa no tempo, né?
mais a taxa líquida de quantidade de movimento linear que sai do volume de controle através da massa, né? O que é a massa entrando e saindo no volume de controle? Transporte de quantidade de movimento linear, tá? Então aqui eu só coloquei o somatório, né, e tirei o DA aqui porque eu estou considerando tudo uniforme, tudo bem comportadinho, né? Então estou escrevendo um somatório. Mas fisicamente é isso, né? O somatório das forças é a taxa de variação da quantidade de movimento linear no volume de controle, mais o que a massa carrega de quantidade de movimento linear para dentro e para fora, né? A taxa líquida que ele carrega para fora, né? Que aí, se for negativo, ele está entrando. Se for positivo, essa taxa líquida positiva é o que sai. Tá? Certo? Então, tá aqui, né? Então, esse é o teorema do transporte de Reynolds mais geral possível, para a quantidade de o princípio da quantidade de movimento linear, né? Princípio da quantidade de movimento linear, tá? E agora vamos particularizar ele, né? Vamos particularizar escrevendo quem são de forma geral as forças de corpo, quem são de forma geral as forças de superfície, e fazer alguns exemplos, né, de casos onde a gente tem entradas uniformes, saídas uniformes, tá? Então, né, as forças de corpo, elas podem ser por efeitos eletromagnéticos, podem ser por efeitos nucleares, mas a gente vai desprezar qualquer força de corpo que não seja gravidade. Tá? Normalmente, no nosso estudo de mecânica dos fluidos, a gente só usa a aceleração local da gravidade. Então, o que é a aceleração local da gravidade? Escrito na forma integral, né, que é o que a gente está analisando. A integral de ρg... Opa, tem um ρ a mais aqui. Ó. A integral de ρg dv, tá? Que acontece, né, se o g for uniforme, a gente tira o g para fora aqui da integral, aquilo que a gente estava falando, né? Integral de ρ dv, se o ρ for uniforme também, né? Então, a gente pode escrever a massa como integral de ρ dg, e se tudo for uniforme, né, se a massa específica for uniforme, isso sai da integral, e se o volume não variar, esse cara aqui vira ρ vezes o volume, tá? Então, só clareando aqui também de novo, né? Por que a força de corpo aqui relacionada à gravidade é essa integral no volume de controle de ρg dv, tá? E a força de superfície, de forma geral, é devido a uma pressão que está agindo para fazer o fluido entrar e sair do volume de controle. Porque senão ele não entraria e não sairia, né? Se não tivesse uma pressão forçando ele para entrar e para sair, ele não entra e sai. Então, a força de superfície normalmente é relacionada, né, é descrito, e normalmente uma força de superfície age na fronteira, né, a força de corpo é uma força que age por todo o volume de controle, e a força de superfície normalmente age na fronteira, né, uma força de contato, de forma geral, é uma pressão que age ali, né, uma interação com outro fluido, ou seja, a própria pressão do fluido que está fazendo com que ele escoe para dentro do volume de controle, né? Então, essa força de superfície normalmente é devida à pressão. E aqui, de novo, né, por que a gente escreve dessa forma PDA? Né? Se a pressão for uniforme, a gente tem P vezes A, que tem a força devida à pressão. Agora, por que esse sinal de negativo aqui? Ó? A gente viu na aula passada, né, na parte de hidrostática, que a pressão, que a força relacionada à pressão, a gente sempre tem que considerar que a pressão ela age para dentro da superfície, tá? Ela sempre está agindo, seja qual for a disposição do sólido ali, a força está sempre agindo para dentro da superfície, tá? Mesmo onde a superfície está saindo o escoamento, tá? Mesmo onde esteja saindo o fluxo. Então, olha só para ilustrar essa questão, né? Imagina um bocal aqui, ó, tem esse bocal aqui, que ele está despejando algum escoamento, ar, água, seja lá o que for, para a atmosfera. Ele está nessa parte aqui, ó, ele está despejando para um local que está acima da pressão atmosférica. Ele não está despejando para a atmosfera, não. Ele está exposto aqui, ó, à atmosfera em cima e embaixo. Então, essas forças atmosféricas se cancelam aqui, né, nas laterais, mas na entrada, e aqui não tem massa, né, aqui seria uma fronteira sólida aqui, e existe massa cruzando a superfície de controle no ponto 1 aqui, né?
Então, massa entrando através do ponto 1 e massa saindo através do ponto 2. Então, só para ilustrar a importância dessa convenção aqui de colocar que a força de superfície relacionada à pressão é menos a integral de PdA. E aqui é mais ou menos a mesma coisa que a gente, onde o dA aqui é um vetor, né? Mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que a gente estava vendo para a vazão máxima. Quem vai se ocupar de dizer se a força, né, tem uma magnitude positiva ou negativa é justamente a projeção do N vai sair, né, vamos dizer assim, do sinal, né, da relação entre esse sinal menos aqui com a normal unitária. Tá? Então vai ser essa, vamos dizer assim, né, essa operação desse menos com o sinal da normal unitária. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso colocar o menos posso botar, se a pressão for uniforme, né, que é o que eu estou considerando aqui por hipótese nesse caso, eu boto a pressão para fora da integral e eu escrevo dA como a normal unitária dA e deixo o N ali dentro. Tá? Então, só para simplificar aqui, é a mesma coisa, né? Esses dois caras são totalmente equivalentes. Então, eu tenho que saber quem é a pressão e calcular esse menos N dA. Então, olha só, o que dá o balanço de força aqui, no caso de um bocal, aqui eu estou com a pressão absoluta, e aqui eu estou com a pressão manométrica. Eu subtraí aqui a pressão atmosférica. Por isso que aqui fora está zero, aqui fora está zero, e aqui eu subtraí 20, né, a pressão atmosférica é 15 libra-força por polegada quadrada, né, que é a unidade inglesa. Então aqui eu subtraí de 20 de 15, sobrou 5 aqui, né, acima da pressão atmosférica. E do lado direito tinha 40, eu subtraí 15 e ficou 25. Então eu tenho 25 libra-força por polegada quadrada manométrica, né, o gauge é manométrico, 0 manométrico em cima de embaixo, e na saída eu tenho uma força relacionada à pressão para a esquerda, né, de 5 libra-força por polegada quadrada, manométrica também. Então vamos fazer aqui o balanço de força devido a essas pressões aqui manométricas que estão passando por esse bocal, só para a gente se convencer desse menos PdA, né? Então a gente tem a pressão manométrica em 1, né, eu estou aplicando agora essa expressão aqui em cada superfície de controle, né? Pressão manométrica em 1, menos N, né, menos essa normal unitária aqui, né, em 1 a 1, mais a pressão manométrica em 2, menos a normal unitária em 2 a 2. Mas quem é a normal unitária em 1? É menos I, ó, porque eu estou considerando o x para a direita aqui, ó. Então aqui a normal unitária, e a gente assume que ela sempre está apontando para fora, então é menos I, vezes a 1, e aqui na saída, a normal unitária apontando para fora, é I, certo? Ela está em x positivo. Então o menos, né, o sinal de menos ali da integral continua. Então eu fico com 25 menos 5. Né? Então eu fico com 25 no sentido de x positivo, respeitando aqui o sentido ali do eixo x, né? Menos 5, tá certo? Então só para convencer, né, que na verdade fazer essa convenção de menos PdA e deixar o sinal do menos se juntar com o sinal da normal unitária para ele acertar o sentido da pressão, né, se está entrando ou saindo, é uma forma de pensar as coisas, tá? E é o que eu vou adotar no curso, que eu acho interessante. Então, por isso que a força devida à pressão é menos PdA, tá? Então, sempre que a gente tem um escoamento, a força relacionada às pressões que entram e saem do volume de controle, a gente vai calcular dessa forma, menos PdA, e saber se é positivo ou negativo em função da normal unitária, né? O dA aqui é o elemento de área, né? Mas em forma de vetor apontando para fora da superfície de controle. Né? Então lembra que isso daqui também pode ser escrito como N dA, tá? Onde N é a normal unitária ali para fora da área. Tá? Bom, então vamos voltar aqui, né? Foi só um parêntesezinho para a gente calcular que a gente estava falando da força de superfície, que é menos integral de PdA. A força de corpo a gente sabe quem é, né? Integral de ρ GdV, daqui, né? Que é esse cara aqui, né? Rho GdV, né? A força devido à aceleração local da gravidade, a força de corpo, né? E aí, só uma questão que eu já tinha comentado, mas para ficar aqui, para ficar registrado, né? Então, esse V aqui, ó, dessa integral, então tem que tomar cuidado, né?
Esse V dessa integral, essa velocidade dentro aqui dessa projeção interna, desse produto interno, ele é a velocidade projetada, né, como V se projeta em dA. Então, esse VDA avalia o fluxo de N no volume de controle. Lembra? Eu vou voltar no tempo aqui, ó. Lá atrás, quando a gente fez a nossa derivação do teorema do transporte de Reynolds, esse termo que aparece aqui dentro daquela integral, ó, é o V projetado em dA, porque eu tinha aqui, de forma geral, uma superfície de controle, que eu tenho uma dA apontando para lá, e o V está para cá. Mas para a gente fazer aquele... Isso veio de um DV, né, que a gente precisava construir, né? A gente precisava construir o DV aqui para escrever a propriedade extensiva Nzão em função da sua propriedade intensiva, etazinho, né? Então a gente precisava do DV, do ρdV. E esse ρdV, ele veio da projeção do dA na velocidade aqui, ó. A gente precisou do ΔL vezes o dA cosseno θ aqui, né? Tá? Cosseno alfa, no caso aqui, né? Então esse VDA é uma projeção, é isso que vocês têm que tomar cuidado, né? O VDA que está dentro dessa integral, isso é uma projeção do vetor velocidade no elemento de área. Isso daqui vai fornecer um escalar. E a gente não precisa se preocupar, nesse V aqui, com um sistema de coordenadas. A gente só precisa se preocupar como que o V está perante o dA. Tá? Então, o sinal dessa operação depende de como o sentido de V e dA estão, e não do sentido dos eixos coordenados. Tá? Esse V vermelho aqui, que apareceu aqui fora, ele é a quantidade intensiva da propriedade extensiva P, né? P vetor aqui. Tá? Lembra? Foi quando a gente fez essa relação aqui, ó, lá no começo, ó, quando a gente relacionou a propriedade extensiva, opa, vamos para trás aqui, ó, quando a gente fez isso daqui, ó, estava relacionando a propriedade extensiva quantidade de movimento linear com a sua propriedade intensiva velocidade, né? Porque a velocidade é a quantidade de movimento linear a menos da massa. Então, a propriedade intensiva aqui da quantidade de movimento linear é a velocidade, tá? Da mesma forma que a gente tem Joule e Joule por quilo, né? Tá? Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Os exercícios, eu vou enfatizar isso nos exercícios para vocês não se perderem nessa questão, né? Mas esse V aqui, ele depende do sentido dos eixos coordenados. Ele é um vetor, né? Então, quando a gente faz essa projeção, ele não é mais um vetor, ele vira um escalar. Então, isso daqui é um escalar, mas isso daqui continua sendo um vetor, tá? Certo? E aí, com base nisso, né, a gente pode fazer as componentes escalares dessa expressão aqui do teorema do transporte de Reynolds geral aqui, né? Então, a gente fez o teorema do transporte de Reynolds geral para o vetor velocidade V e a projeção de V em dA. Vamos fazer para cada eixo coordenado aqui, né? Se a gente está, sei lá, x, y, z, por exemplo, né? Tá? Então, a gente tem as forças, né, o somatório de todas as forças que agem em x, né, a projeção do somatório de todas as forças que agem em x, é a projeção de todas as forças de superfície que agem em x, mais a projeção de todas as forças de corpo que agem em x, mais a taxa de variação da quantidade de movimento linear em x, no volume de controle, mais a taxa líquida de quantidade de movimento linear que está saindo do volume de controle em x. Tá? Então, a gente tem aqui, né, é o que eu estava falando, esse cara aqui vem da projeção. Então, ele continua ali VDA, ele não mexe. E esse cara aqui são as projeções em x, y, z, né? Tá? Certo? E a gente tem que, equivalentemente, fazer as forças em x, y, z e tudo mais. Força de superfície, força de corpo, tá? Beleza? Tomar cuidado com isso. E se a gente tiver o escoamento uniforme em cada entrada e saída, a gente pode tirar, né? Some com essa integral aqui, né? A gente some com essa integral aqui e vira um somatório de entradas e saídas, né? Porque, considerando que a massa específica é uniforme, velocidade uniforme, e esse cara aqui já é um escalar mesmo, né? Então, a gente pode simplesmente... Desculpa, né? Ele é um escalar uma vez que a gente conhece a projeção de V em dA, né? Lembra do exemplo que a gente fez, que esse cara foi uma integral de U de R, né? dr, né? Porque o U de R era... A gente não tinha
o valor uniforme dele. Então, vai ser uma projeção, de fato, mas essa integral aqui, ela só pode sair daqui se esses caras forem uniformes, né? Se esse vetor velocidade for uniforme e a área for constante. Aí a gente consegue, de fato, fazer esse somatório, né? Tá? Transformar a integral num somatório. Então, aqui, né, o somatório em I de todas as entradas e saídas, e é o produto interno aqui que vai dizer o que é entrada e o que é saída, né? Se ele estiver na mesma direção é saída, se estiver oposto é entrada, tá? Beleza? E aí para x, y, z, né? Tá? E aí aqui o somatório em vez da integral. Em x, em y e em z, tá? Ou então, né, o que a gente pode fazer aqui, ó, é uma outra forma de ver as coisas, é efetuar o produto interno. E lembrar que para as saídas, de forma geral, a velocidade e a normal unitária estão no mesmo sentido, então você soma. E na entrada, a velocidade e a normal unitária estão no sentido inverso, então eu subtraio. Opa, aqui também, né? I e J, né? São I entradas e J saídas, por exemplo. Né? Tá? Só para manter a nossa convenção de sinal que tinha feito. Né? Certo? Então, isso daqui seria aplicando o produto interno. E aí eu já me afasto aqui, né, dessa questão de saber se normal unitária está no mesmo sentido ou não, assumindo que a saída está no mesmo sentido e a entrada em sentido oposto, mas tomando cuidado ainda com o sinal desse cara. Esse cara ainda vai continuar dependendo do sistema coordenado. Esse aqui não mais. Tanto é que ele não tem aqui o xzinho. Estou meio cuidado de tirar o x desse cara, porque é uma velocidade média. Então é ρ velocidade média vezes área. Ρ velocidade média vezes área, que vem a ser o m ponto. Que vem a ser a vazão máxima. Que já é a projeção. Eu já estou fazendo a projeção da velocidade na área. Então independe, né? Esse cara aqui, ele não depende do sistema coordenado. Isso aqui é uma projeção, isso é um escalar, que é um m ponto. Isso aqui é uma projeção escalar, que é um m ponto. A questão de ser entrada ou saída, quem está dizendo é o menos aqui, né? Então, essa projeção na entrada, eu joguei o sinal de menos para cá, ó, tá? Certo? Então, se eu tiver só uma entrada e uma saída, em X, por exemplo, né? Em regime permanente, então esse cara aqui, ó, já estou simplificando tudo, né? Regime permanente, uma entrada, uma saída, unidimensional. Então, a projeção do somatório das forças em X, que é a projeção do somatório das forças superficiais em X, mais a projeção das forças em corpo em X, é a vazão máxima, menos a velocidade de saída em X, né? Multiplicado pela velocidade de saída em X, menos a velocidade de entrada em X. E esse cara tem que respeitar o sistema de coordenada que você está analisando. Eventualmente, esse cara pode ser negativo, né? Se você tem um X para lá e ele estiver entrando para cá, então o V out aqui, né, e o V estiver no sentido oposto, esse cara vai ser negativo. Certo? Beleza? Então tem que tomar cuidado com o sistema de coordenada, né? Tá? Nesse termo. Então sempre tomem cuidado com esse termo aqui, e lembrem-se sempre que esse termo aqui é uma projeção, é um escalar que a gente substitui por m ponto. Mesma coisa para y e z, então a gente pode mostrar com um exemplo genérico aqui, né, fazendo essa relação mais genérica. Então essa daqui é a expressão para a variação da quantidade de movimento linear geral, né, um volume de controle geral. E se a gente tem um ângulo genérico aqui, agora que vem aquela questão que eu tinha falado no começo da aula, né, na primeira parte da aula, antes do intervalo, dessa questão dos vetores uniformes, né, por mais que ele seja uniforme, ele tem uma característica vetorial, porque a gente pode ter um vetor uniforme saindo com certo ângulo. Isso aqui é um tubo, né, que ele entra nessa velocidade uniforme V1, ele tem esse perfil parabólico, mas eu consigo eventualmente calcular um valor médio de velocidade aqui, né, um valor uniforme de velocidade na entrada, e na saída também.
Mas na saída, observa o seguinte, se eu tenho esse sistema coordenado YX, na entrada eu só tenho componente X aqui, né? Esse V1 aqui, essa velocidade uniforme, só tem componente X na entrada, e na saída ele vai ter, né? Ele vai ser esse V2 aqui, ele vai ter uma componente V2X, né? V2 médio X, e uma componente V2 médio Y, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado agora, né? Porque esse termo agora, né? Esse termo agora, ele tem componentes X e Y, tá? Então, essa é a questão, ó. Esse cara aqui, a gente não precisa se preocupar, isso que eu estava falando, né? Que é a projeção, ó. É velocidade média na saída, então isso daqui vai dar um M ponto. Considerando a mesma área aqui, a área variou, né? Mas a vazão máxima tem que ser a mesma, então o ρ VA2 é o mesmo da entrada, porque o M ponto não muda, né? Conservação da massa. Então, quantos quilos por segundo entra, tem que ser quantos quilos por segundo sai. Então, estou aqui com o M ponto, bem genérico, né? O A2 aqui pode variar, então a velocidade pode variar se a massa específica ficar constante, né? Ou, se o escoamento for compressível, a massa específica varia também, né? Mas, enfim, o M ponto, de qualquer forma, para o escoamento em regime permanente, na verdade, aqui... Não, tá certo, tá certo. Rho VA2, tudo bem. Isso aqui tá certo para conservação da massa também. Então, o Rho VA2 tem que ser igual ao Rho VA1, que é o M ponto. Tá? E aí a gente simplifica isso com M ponto, uma entrada e uma saída. Velocidade média na saída menos a velocidade média na entrada, e esses caras aqui, a gente tem que fazer a projeção deles em X e Y, tá? Na entrada a gente só tem X, então esse cara aqui só vai ter uma componente X, e esse cara aqui, né, na saída, ele vai ter uma componente X e Y, tá? Ou X e Z, como você chamar seu sistema, né? Se eu chamar de X e Y, ele vai ter componente X e Y aqui, entendeu? Tá? Bom, então vamos ilustrar agora, tá? Vou começar com um exemplo bem simples, acho que só vai dar tempo de fazer isso na aula de hoje, que é o seguinte, ó, a água entra de um bocal estacionário, né? Então ele está paradinho aqui, quietinho, e atinge uma placa plana. A água deixa o bocal a 15 metros por segundo, e a área desse bocal é de 0,01 metros por segundo. Então, ele não falou mais uniforme, tá? Então, 15 metros por segundo uniforme, para a gente fazer aquela nossa hipótese que a velocidade é uniforme aqui na saída. Assumindo que a água, né, atinge a placa normal, né, então ela sai daqui e continua normal aqui, né, retinho aqui, e se espalha para cima e para baixo. Né, então ela vai para cima e para baixo. E escoa através da placa, isso que ele está falando. Né, ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Né, então ele quer saber qual a força horizontal que você tem que exercer na placa para mantê-la paradinha ali, né? Para mantê-la quietinha ali. Se você tem essa placa, segura ela ali, qual a força horizontal que a gente tem que exercer para mantê-la parada ali no lugar. Então você tem o fluido, né, o escoamento de água ali empurrando a placa para a direita e a sua mão segurando ela parada, segurando ela estacionária, tá? Então, o teorema do transporte de Reynolds, né, para a conservação da massa, né, então aqui a gente vai ter a continuidade, a gente tem que aplicar a continuidade, né? E para a segunda lei de Newton, né, a gente tem essa expressão, né, são as duas expressões que a gente já viu até agora, na aula de ontem e na aula de hoje, né, é o teorema do transporte de Reynolds, aplicado para a continuidade e para a quantidade de movimento linear, né, o princípio da quantidade de movimento linear. Então, o somatório das forças agindo no volume de controle é a taxa de variação da quantidade de movimento linear no volume de controle, mais a taxa líquida de quantidade de movimento linear que sai do volume de controle. E a força F aqui, ó, só a nossa convenção, é que ela representa as forças agindo no volume de controle, tá? Então, ela é positiva quando age no volume de controle, tá certo? Bom, então vamos desenhar um volume de controle aqui, ó, assumindo, né, que ele diz que o fluxo, né, é direcionado normal à placa e ela escoa através da placa. Então ele está dizendo isso aqui, né, que ela é direcionado normal e escoa através da placa de forma uniforme, vamos dizer assim, né?
Então, a gente desenha um volume de controle que corta aqui. Observa um detalhe, né? Não pega o bocal. Nosso volume de controle não quer saber quanto que é a pressão aqui dentro do bocal. Ele só pega o escoamento quando ele sai para a atmosfera. Então, a pressão aqui é atmosférica, tá? Então, isso é uma maneira da gente não se importar muito com a pressão que está ali dentro. Então, a gente corta o volume de controle aqui no jato depois que ele sai do bocal e corta a sua mão, que representaria a força de reação que você está agindo no volume de controle para manter a placa paradinha ali, né? Então, a componente da força que a sua mão age no volume de controle é Rx e Ry, né? Não tem, óbvio que não tem nenhum Ry, né? Que a gente está desprezando a aceleração da gravidade aqui na placa. Então, é como se você tivesse, desculpa, não é óbvio, né? É óbvio com a informação que o peso da placa é desprezado. Pronto, então fica óbvio. Então, a gente está desprezando o peso da placa ali. Então, a sua mão só tá lutando contra a variação da quantidade de movimento linear que o fluido carrega ali para dentro do volume de controle, tá? Então, a força do volume de controle na sua mão seria igual ao oposto a Rx e Ry. Enfim, seria a reação, isso é meio óbvio, né? Então, a pressão atmosférica, ela age em todas as superfícies do volume de controle. E como a gente cortou o jato aqui, fora do bocal, né, a pressão no jato livre, que ele está falando do free jet, é ambiente. Então, é atmosférico. Então, a força distribuída pela pressão atmosférica foi mostrada aqui, ó, no volume de controle, só na vertical, mas, na verdade, ela estaria agindo aqui na horizontal. Como ela é igual em todos os lados, ela se cancela. Tá? A gente não precisa se preocupar com a força atmosférica, porque na hora que a gente for fazer o balanço de força, eu vou colocar a força atmosférica aqui, né, a força devido à pressão atmosférica, e a gente vai ver que ela simplifica. Então, se for um caso desse aqui, que a pressão atmosférica está agindo igual de um lado do outro, ela não precisa ser levada em conta. Então, a componente x, em regime permanente, da equação da quantidade de movimento linear, é que o somatório das forças em x é igual... quer dizer, eu joguei fora, né? Eu desprezei esse termo aqui, que varia no tempo, porque é regime permanente, assumi tudo uniforme, então substituí essa integral por um somatório, e eu fiquei, né? Eu terminei aqui, ó, terminei aqui com essa expressão. Opa, onde eu estava aqui? Estava aqui, tá. Bom, e eu terminei com essa expressão. Ah, sim, eu já estava até aqui, né? Enfim, eu desprezei esse termo, regime permanente, não tem nenhuma força de corpo em X, a força de corpo está agindo em Y, mas, na verdade, né, existe sim uma componente em Y, ele não desprezou, desculpa, então só corrigindo a informação que eu passei aqui, né, é que ele só quer a força horizontal. Então, você tem sim uma força vertical, mas a gente desprezou porque ele só quer saber a força horizontal, tá? Certo? Então, o que a gente tem aqui na força horizontal, né? Então, a força de superfície em X é igual a integral da superfície de controle, aí de novo aqui, né? Aquilo que eu estava falando, ó, a projeção da velocidade em X e essa projeção da velocidade média na área que corta aqui a superfície de controle, tá? Então, o teorema do transporte de Reynolds, ele permite achar a reação a essa variação de quantidade de movimento linear sem expressões complexas. Isso aqui, a gente vai ver mais para frente, é o que resultaria de uma análise diferencial, que é uma coisa bem complexa de ser obtida. O resultado líquido seria o mesmo, mas para fazer isso daqui, né, a gente obteria a força também, mas com uma série de equações muito mais complicadas. A gente vai ver isso daqui mais ao longo do curso, né? Isso é uma simulação em CFD de um escoamento de uma tubulação curva. Tá? Bom, então o que a gente tem aqui, ó, é que o FSX, né, a força de superfície em X, deve incluir todas as forças de superfície agindo no volume de controle. Então, quais são as forças de superfície? Né? A força devido à pressão atmosférica em A. Então, aqui é positivo, porque a força agindo na direita para a esquerda, né? Sim, ela age para a direita na superfície esquerda. Então, é essa força
equivalente a essa pressão aqui. Lembra que a normal unitária é para a esquerda, a gente tem a integral de menos PdA, então o menos da normal unitária com esse menos faz a força ficar positiva. E na direita, né, essa pressão atmosférica aqui, vezes a área, ela é negativa. Então esse cara aqui se cancela, a gente fica só com a reação em X que a mão exerce ali, né? Então a gente vê aqui como que a pressão manométrica, a vantagem de trabalhar com pressão manométrica. A pressão atmosférica vai ser cortada, seria uma conta a mais aqui, né? Quando a gente identifica que a magnitude da pressão atmosférica é igual nos dois lados, a gente vê que a gente não precisa considerá-la, ela pode ser desprezada, tá? Então, o que a gente fica é com isso aqui, ó, as forças de superfície em X é a reação em X, e a gente fica com a reação em X, jogando o teorema do transporte de Reynolds, né, o somatório da superfície de controle, da componente X da velocidade e a projeção aqui, né, da velocidade média saindo ali do bocal na área, né? Então, a gente tem o Vx aqui, é o ρv vezes A. Mas a gente sabe que essa velocidade aqui, né, e a área, né, então a gente tem a normal unitária para trás aqui, né, e a velocidade para a direita. Então, esse produto interno vai dar menos Vx entrando vezes a área. E aqui, como a gente tem a velocidade uniforme aqui, né, considerou que a velocidade era uniforme, é a mesma aqui, essa projeção vai dar no mesmo, porque essa velocidade aqui é igual, né? Então, a gente fica com essa expressão aqui, menos 15 ao quadrado, que é a velocidade de entrada, vezes a massa específica, que é a água, vezes a área, que é 0,01 metros quadrados. Então, dos 2,25 kN para a esquerda. A gente tinha considerado o Rx para a direita, por hipótese, mas como deu negativo, a reação da sua mão tem que ser para a esquerda, é claro, né? Porque se a sua mão exercesse uma força para a direita, você estaria na direção favorável à variação da quantidade de movimento linear do fluido ali. O fluido está empurrando a placa para a direita, porque a velocidade, porque a diferença da velocidade em x, né, na entrada, então na saída ele não tem nenhuma componente em x. Observa que, por hipótese, a saída aqui, né, o Vout é só em y, né, e o Vout para cima também. Só em y. Então, a gente só tem a componente da quantidade de movimento linear na entrada. Então, essa superfície de controle aqui só tem uma componente em x, né, que é a entrada aqui. Tá? Então, a gente tem que exercer 2,25 kN para a esquerda. Tá? Então, esse Rx age no volume de controle no sentido de x negativo, contrário ao que foi assumido. Tá? A gente pode usar a nossa forma simplificada também, só para terminar aqui, né? Já só passou 3 minutos já do final, mas só para ilustrar aqui, né? Lembra que a gente fez uma forma simplificada, que era o m ponto V2 menos V1, né? A gente fez isso aqui atrás. Né? Quando a gente assumiu uma entrada, uma saída, tudo uniforme, né? Essa versão aqui, ó, simplificada das coisas, está aqui, ó. Tá? Então foi nesse slide aqui, ó. Então está aqui, ó, somatório, aqui, ó, uma entrada, uma saída, m.vout x em x, né, menos m.v1 vin em x, né. Então a gente chegou simplificando tudo. Então a gente pode também, como tem só uma entrada e não tem saída em x, né, a gente pode vir lá e usar a nossa versão simplificada, m.v2 menos v1. O fsx é a reação em x, né, aquilo que a gente viu, o v2 é zero, em x, né, certo? Então, em x ele só tem a velocidade na entrada e a soma e as forças de corpo em x é zero. Então, o m ponto é ρv1 a1, né, é a projeção. Então, a gente fica com 150 kg por segundo, a gente tem a massa específica em 1, a velocidade em 1 e a área 1, 150 kg por segundo. Então, a gente fica com Rx igual a 150 menos 15, né, que foi a velocidade na entrada, e ela é positiva, porque está no x positivo, então fica menos 2,25 kN, que foi o mesmo resultado, né, negativo, porque na verdade a gente tinha que ter considerado o Rx para cá, que a sua mão tem que exercer uma força para a esquerda. Tá certo? Então, essa é a questão. Se a placa tivesse um pouquinho inclinada, a sua força em x é menor,
se você inclinar a placa, porque aí você vai ter uma componente da saída em V2, mas em compensação você vai ter uma componente em Y agora, porque você tem uma componente em Y entrando e saindo também, tá? Quer dizer, desculpa, não tem a componente em Y entrando, mas a componente em Y para cima vai ser diferente da componente em Y para baixo. Como a componente em Y para cima e para baixo que eram iguais, a variação da quantidade de movimento linear em Y é zero. Então a gente só tem o mg para baixo. A gente vai resolver um problema desse, que tem x e y, tá? Para ver essas questões, tá certo? Bom, passei um pouquinho aí, 5 minutos, peço desculpas aí. Alguma dúvida?